O amarelo não é uma cor aqui, é um diagnóstico. Se você está vendo esse tom de urina velha e papel de parede mofado em 360 graus, você não está mais em casa. Você caiu pelas frestas da realidade. E agora, o zumbido das lâmpadas fluorescentes é a única trilha sonora da sua existência. Mas o pior não é a monotonia. O pior é a esperança. Você ouviu o relato proibido que vazou, não foi? Aquele que falava de uma janela para o mundo real, escondida no fim de um corredor infinito. Mas escute bem, se você vir aquela luz azulada, se você sentir o cheiro de ar fresco vindo de um vidro, não corra. O nível 0 não tem janelas para o mundo exterior. O que você está vendo não é o sol, é uma boca. E ela está esperando você chegar perto o suficiente para fechar a mandíbula de vidro sobre a sua alma. O som das lâmpadas acima da minha cabeça é uma tortura física. 60 Hz de uma frequência que parece vibrar diretamente na base do meu crânio, descolando meus pensamentos da lógica. Eu estou caminhando ao que parecem ser dias, mas o meu relógio parou no exato momento do noclip. O carpete sob meus pés está saturado. A cada passo, um som de sucção, um barulho nojento que traz à tona um cheiro de mofo químico, algo que lembra tapete de escritório inundado e deixado para apodrecer por décadas em um porão sem ventilação. Minhas mãos tateiam o papel de parede. A textura é áspera, úmida, e o padrão repetitivo de flores desbotadas começa a formar rostos se eu encarar por tempo demais. Não existe ninguém aqui. O isolamento do nível 0 é absoluto, uma solidão tão vasta que o silêncio entre os zumbidos das luzes começa a ganhar voz. Eu comecei a falar sozinho para não esquecer o som da minha própria espécie, mas minha voz soa errada. Ela não ecoa. O papel de parede parece absorver o som, abafando minhas palavras como se eu estivesse gritando dentro de um caixão de espuma. Eu dobrei a 1000ª esquina, atravessei o 100º salão retangular vazio e então eu a vi. Lá no fundo de um corredor estreito, onde o amarelo doentio costuma ser a única regra, havia um retângulo de luz azulada. Uma janela. Meu coração disparou. O instinto humano é patético. Ele te faz acreditar no impossível só para não aceitar a aniquilação. Eu comecei a correr. O carpete espirrava o fluido escuro nas minhas canelas, o cheiro de mofo ficando mais forte. Mas eu não me importava. Eu via o que parecia ser o topo de uma árvore balançando suavemente através do vidro. Eu via um céu que não era feito de placas de gesso e fiação exposta. Era a saída. Tinha que ser a saída. Eu parei a 2 metros da janela. A luz que emanava dali era fria, um contraste violento com o calor abafado e estagnado das salas amarelas. Mas havia algo errado. O céu lá fora não se movia de acordo com a minha perspectiva. Se eu dava um passo para a esquerda, a nuvem branca no vidro permanecia estática, como uma pintura mal feita. E o som? O zumbido das lâmpadas aqui era diferente. Era mais agudo, mais sibilante, como se milhares de insetos estivessem fritando dentro de um reator. Eu estendi a mão para tocar o vidro. A superfície não era fria como o vidro comum, era morna e levemente macia. Eu recuei, mas o meu reflexo na janela não recuou. O eu, do outro lado, permaneceu parado, com a mão estendida, tocando a superfície transparente. Eu olhei para minhas próprias mãos. Elas estavam tremendo. No vidro, o meu reflexo começou a mudar. A pele do meu rosto no reflexo começou a derreter, revelando o mesmo padrão de flores desbotadas do papel de parede por baixo da carne. Eu não estava olhando para uma janela. Eu estava olhando para uma membrana. O nível 0 é um organismo de processamento. Ele não quer apenas que você se perca. Ele quer que você se integre. O isolamento sensorial é a anestesia, e a janela é a isca. Eu notei que o papel de parede ao redor do batente da janela não tinha emendas. Ele se fundia à moldura de madeira de forma orgânica, como se o gesso estivesse crescendo sobre a madeira. O cheiro de mofo químico deu lugar a um odor doce e enjoativo. O cheiro de frutas apodrecendo no sol. Olhei para o chão e vi que o fluido do carpete estava sendo drenado em direção à parede da janela. O nível estava se alimentando da umidade que eu trazia comigo. Meus pés estavam ficando presos. As fibras do carpete começaram a se enrolar nos meus cadarços como pequenos tentáculos de nylon.
Eu tentei gritar, mas o zumbido das luzes aumentou de volume instantaneamente, atingindo uma frequência que paralisou minhas cordas vocais. A luz azul da janela começou a pulsar. Um batimento cardíaco visual. A árvore que eu via lá fora se desfez, revelando-se como um emaranhado de capilares e veias que transportavam o mesmo fluido amarelado das lâmpadas. A janela não era um buraco na parede. Era um órgão, uma armadilha biológica projetada para atrair a única coisa que falta nesse deserto de gesso: matéria orgânica fresca. Eu puxei minha perna com toda a força, sentindo o tecido do meu tênis rasgar. Eu precisava sair dali, mas o corredor atrás de mim tinha mudado. Onde antes havia um caminho aberto, agora as paredes estavam se fechando, o teto baixando, transformando o salão em uma garganta estreita de papel de parede úmido. O nível 0 estava deglutindo o espaço ao meu redor. Eu olhei uma última vez para a janela. O vidro agora estava opaco, e atrás dele eu vi algo se movendo. Não era uma entidade. Eram as lâmpadas. Milhares de lâmpadas fluorescentes compactadas, vibrando e gerando o calor que mantinha a ilusão. O azul do céu era apenas a radiação de um reator biológico digerindo quem quer que tenha chegado ali antes de mim. Eu comecei a socar a parede lateral, tentando encontrar um ponto fraco, uma falha na colisão da realidade. Minhas unhas sangravam, arrancando tiras do papel de parede. Por baixo do papel não havia tijolos. Havia algo cinza, poroso e quente. Carne de concreto. O zumbido atingiu o ápice. As lâmpadas no teto estouraram, uma por uma, chovendo cacos de vidro e mercúrio sobre mim. Mas a escuridão não veio. A luz agora emanava da janela, um brilho branco cegante que começou a derreter a moldura. O vidro se liquefez, transformando-se em uma substância viscosa que começou a escorrer pelo carpete em minha direção. Eu fechei os olhos e me joguei contra a parede oposta, desejando com cada célula do meu corpo estar em qualquer outro lugar. Senti o frio do vácuo por um milésimo de segundo. O som do zumbido desapareceu, substituído por um silêncio absoluto e gélido. Quando abri os olhos, eu estava em uma sala idêntica à primeira. O mesmo papel de parede, o mesmo carpete úmido, o mesmo zumbido de 60 Hz. Eu tinha conseguido escapar da janela, mas o nível 0 é infinito. Eu estava apenas em outra célula do mesmo organismo. Eu olhei para o meu braço. Sob a pele, eu podia ver um leve tom amarelado começando a se espalhar. O cheiro de mofo agora vinha de dentro dos meus próprios pulmões. Eu não sou mais um visitante. Eu sou o material de construção. Dizem que se você caminhar o suficiente, você encontra a saída. Mas a verdade é que, no nível 0, a saída é apenas a próxima fase da digestão. Se você encontrar uma sala que parece bonita demais, ou uma janela que promete o sol, lembre-se, o sol morreu no momento em que você atravessou o chão. Aqui, a única luz que resta é a que quer te consumir. Eu sentei no chão, ouvindo o fluido do carpete subir pelas minhas roupas. Eu não vou mais correr. O zumbido é quase reconfortante agora. Ele soa como um berço feito de lâmpadas fluorescentes e promessas de um céu azul que nunca existiu. Se você está ouvindo isso e está diante de uma janela, feche os olhos. Deixe o amarelo te levar. É menos doloroso do que descobrir o que está do outro lado do vidro. A arquitetura aqui não é aleatória. Ela é uma geometria de exaustão. Cada corredor, cada sala que se repete, cada porta que leva a lugar nenhum tem um propósito. Moer a sua vontade até que você pare de ser uma consciência e passe a ser apenas massa. A janela é o golpe de misericórdia. Ela explora a sua saudade. Ela sabe que você daria tudo para ver uma nuvem, uma folha, um rastro de fumaça de avião. E ela entrega exatamente isso. Mas é uma tradução grosseira, feita por uma mente mecânica e biológica que nunca viu o mundo real. O lado de fora que você viu era uma projeção de desejos capturados de milhares de mentes que foram digeridas aqui antes de você. O azul não é céu. É o brilho da radiação Cherenkov de um sistema de alimentação que nunca desliga. As nuvens não são água, são vapores de decaimento orgânico. Eu sinto o carpete subindo pelos meus tornozelos. As fibras estão se fundindo ao meu jeans, e o meu jeans está se tornando parte da minha pele.
O papel de parede à minha frente começou a pulsar levemente. Ele está respirando comigo. O nível 0 não é um lugar. É um evento. Um evento de assimilação que começou no instante em que você sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela janela foi a última chance de você manter a sua sanidade, e agora que você sabe que ela é falsa, a sua mente não tem mais para onde fugir. O zumbido das luzes está se transformando em palavras agora. Elas repetem o meu nome. Elas repetem os meus pecados. Elas repetem o som da chuva que eu nunca mais vou sentir. Não existe o fora. Não existe o amanhã. Existe apenas o gesso, o carpete e a luz que nunca se apaga. Eu ouvi um estalo no teto. Uma placa caiu, revelando não a fiação, mas um olho imenso, amarelado, que me observava com uma apatia divina. Ele piscou. E no reflexo daquela pupila, eu vi a janela. Ela estava aberta. E eu estava do lado de fora, olhando para mim mesmo, esperando eu entrar. O ciclo é perfeito. O nível 0 nunca desperdiça nada. Se você encontrar o meu rádio, se você ouvir essa gravação, saiba que eu não morri. Eu apenas fui redecorado. Eu sou a mancha de umidade que você vai ver no teto da próxima sala. Eu sou o desvio na textura do papel de parede que vai te fazer duvidar da sua visão. Eu sou o zumbido. E eu estou esperando você chegar na janela. O que você faria se a única saída fosse uma mentira? O nível 0 não perdoa a esperança. Deixe nos comentários. Você teria coragem de tocar no vidro? Se inscreva no nível esquecido para entender as regras desse novo mundo antes que as regras decidam te apagar. O próximo nível está logo ali. Mas ele também está te observando através de cada lâmpada. Não corra para a luz. A luz é onde a digestão começa. O amarelo é eterno. O silêncio é a sua nova voz. E a janela? Bem, a janela acaba de abrir de novo para você. Você consegue sentir o vento artificial? É o sinal para o seu fim. O zumbido parou por um segundo. Um segundo de silêncio absoluto que doeu mais que o barulho. E nesse silêncio, eu ouvi o som de uma fechadura girando. Mas não havia portas na sala. O som veio de dentro do meu peito. A janela não estava na parede. Ela estava nos meus olhos. Eu sou a transparência. Eu sou o engano. E você que está ouvindo, acaba de entrar no meu corredor. Olhe para cima. A luz está piscando para você. É o meu novo jeito de dizer olá.